Você sabia que a formatação de documentos pode impactar diretamente na sua credibilidade como advogado? No vídeo de hoje eu vou te mostrar práticas essenciais de formatação para que qualquer advogado consiga utilizar e criar documentos claros, eficazes e funcionais. Então vamos para a prática. Eu quero te mostrar agora, já de imediato, o que você precisa fazer para ter uma formatação minimamente essencial para mostrar para o juiz que você não é qualquer um. Bom, eu quero te mostrar uma coisa, tá? Eu quero te mostrar primeiro os erros que eu entendo, que eu já estudei, tanto de legal design quanto de formatação, o que nós podemos melhorar em cada parte da nossa peça. Eu baixei aqui uma petição, tá, do Juiz Brasil, e essa petição, ela é uma petição clássica, uma petição convencional, como vocês podem ver, tá? São só 4 páginas, só para a gente ver como é que poderíamos melhorar ela em poucos minutos, tá? Essa petição aqui é de uma ação de execução de título extrajudicial, tá? No caso aqui é um cheque, ó. Não vou me ater exatamente à estratégia, nem aos fundamentos, nem nada do caso. Eu vou te apenas orientar sobre a formatação e como que você pode aplicar isso para as suas petições. Primeira coisa que eu noto nessa petição é que não existe uma hierarquia textual. Todos os textos têm o mesmo tamanho, apenas diferenciando o negrito ou sem negrito. Então, o peso da fonte. E qual que é o problema de você utilizar o mesmo tamanho de fonte? Eu não vejo o problema em si no tamanho da fonte. Eu vejo o problema na falta de hierarquia que você está tentando mostrar para o magistrado. Porque é isso que vai te dar uma organização clara dos teus conteúdos, dos seus argumentos, dos seus textos como um todo. Ao invés de você, por exemplo, colocar em caixa alta, negrito, o endereçamento dessa peça, nós poderíamos muito bem colocar isso em minúscula. E ao invés de negrito, talvez colocar um adendo aqui no lado esquerdo ou um adendo do lado direito para enfatizar que aquele texto, esse título, é importante. Outra coisa, é muito comum nós vermos em petições, em documentos jurídicos de um modo geral, o espaçamento de um e-mail, tá? O espaçamento de um e-mail, ele não é dos melhores, porque ele deixa o texto um pouco mais solto, tá? Conforme você vai ver aqui, ó, ele deixa um buraco aqui no texto. E você poderia apertar um pouco mais, tá? Você poderia espremer um pouco mais essas linhas para ter uma unicidade. Outra coisa que nós vemos aqui logo de cara é o recuo. O recuo na primeira linha, ele é interessante sim, mas já fica o primeiro conselho. Toda vez que a gente inicia um texto, nós não queremos trazer o recuo. Nós não podemos trazer o recuo. Porque o recuo é uma ferramenta para mostrar qual que é o próximo parágrafo, qual que é a pausa em si desse texto. Já no primeiro parágrafo, nós vemos que não precisamos ter pausa, tá? Não precisamos porque acabou de iniciar o texto. Então não tem como você ter uma pausa no início de algo que nem começou ainda. O segundo ponto em relação a recuo de primeira linha é o tamanho desse recuo. Veja que ele já tem um tamanho aqui bem desproporcional. Desproporcional em relação às palavras. Você não precisa ter aqui quase 2 centímetros de recuo. Talvez 1 centímetro de recuo seja suficiente para você ter essa pausa, tá? Não precisa ser tão grande assim. Posso puxar pela régua ou eu posso puxar aqui pela opções de espaçamento de linha. Tanto faz. E uma coisa interessante é essa seção aqui, onde a petição traz quais são esses cheques. Poderia ser organizado essas informações em uma tabela muito bem proporcional. Outro ponto importante, utilizar o Enter para dar espaçamento entre as linhas não é tão interessante, porque a partir do momento em que você precisa fazer isso manual, em algum momento você vai precisar fazer de novo isso. E um ponto que todo advogado faz é dar espaçamento entre linhas com o Enter. É muito importante que você aprenda a fazer isso de forma automática. Então, ao invés de você dar o Enter, você pode simplesmente vir aqui no título e aumentar o espaço antes do parágrafo. Quanto mais espaço você der antes do parágrafo, você quiser, você pode dar por aqui, ó. Então, 24 pontos, isso eu vou ensinar em outro vídeo como que a gente pode definir a hierarquia textual, definir o tamanho de cada fonte, de cada espaçamento, porque é um assunto um pouco mais complexo e te mostrar aqui na prática vai demorar muito esse vídeo. Em breve irei trazer esse conteúdo mais aprofundado, mas existe sim algumas regras, algumas boas práticas para espaçamento e tudo isso de forma calculada.
Outro detalhe que eu vejo nessa petição é a falta de destaque para os artigos de lei, tanto aqui nessa parte do CPC, quanto aqui nessa parte do artigo 53 da 9.099, esse artigo também da 7.357, esse aqui, artigo 59. Então nós temos vários artigos que se mesclam com o texto, e isso não é interessante. Também não é interessante se você apresenta esse tipo de citação só diminuindo aqui, ó. Você diminui e coloca o recuo para a direita, né? É muito comum a gente ver esse tipo de citação, mas ele não destaca muito bem. Ele não informa o juiz do que está sendo trazido nesse artigo. Inclusive, trazer artigos de lei para dentro da peça apenas traga se for realmente necessário ou algo completamente diferente do que o juiz já está acostumado. Porque a maioria dos artigos que nós trazemos para o magistrado, ele já sabe, já tem ciência. Então, repetir, trazer ele de forma íntegra aqui na petição não é tão interessante muitas das vezes, tá? É melhor você ter uma estratégia de quais artigos você quer destacar e quais você não precisa destacar. Sobre os pedidos, nós vemos uma falta de espaçamento entre os parágrafos, tá? Essa lista aqui, ó, apesar de ser uma lista claramente bem grande e bem recheada, né, com bastante texto, um texto bem denso, nós poderíamos melhorá-la através de espaçamento entre os parágrafos aqui, entre cada tópico dessa lista. E agora eu vou transformar esse texto para te mostrar exatamente como que nós poderíamos refazer essa formatação aqui, tá? Em breve eu volto para te explicar exatamente o que eu fiz. E agora eu vou passar a te explicar como nós podemos fazer essas modificações todas. Como também vou colocar aqui no endereçamento um espaço depois do parágrafo bem mais avantajado. Eu coloquei também 48 pontos para um espaçamento depois do endereçamento, assim eu não preciso ficar colocando enter aqui entre um parágrafo e outro. E detalhe, eu não coloco nas minhas petições esse espaço muito grande, tá? Antigamente se existia esse espaço para o juiz despachar. Como hoje é tudo digital, eu estou eliminando essa funcionalidade que já nem se utiliza mais. Ao juizado especial civil, tá? Comarca de... O que eu gosto muito de colocar aqui nessa seção de endereçamento também é inserir um objeto aqui do lado para identificar a importância dessa seção. Nesse nome da ação, o que eu já fiz foi tirar os enters, tá? Eu tirei o enter, esse enter aqui eu tirei, e eu aumentei o espaço antes do parágrafo e depois do parágrafo. Quanto? 36 pontos em cima, 36 pontos embaixo. Aqui nessa seção da ação, eu quero colocar em versalete. O versalete é uma caixa alta no tamanho de uma minúscula, tá? Então ele fica um pouco mais elegante, vocês vão ver agora. Primeira coisa, como ele já está em caixa alta, então a gente tem que tirar essa caixa alta. Vou colocar aqui, ó, primeira letra da frase em maiúscula. Pronto, agora nós vamos vir aqui em formatar, fonte, e coloca em minúscula, ou versalete, a depender do sistema operacional de vocês. Aí você centraliza e pronto, nós já temos aqui uma formatação bem mais elegante do que aquela que estava antes, né? Outro detalhe que nós precisamos trabalhar é a hierarquia de texto, tá? Hierarquia de texto entre títulos, subtítulos e corpo de texto. Então vamos lá, para facilitar aqui, só para mostrar para vocês, eu vou alterar esse título e eu vou depois colocar alguns subtítulos só para vocês entenderem como é que ficaria. O que nós podemos fazer aqui, que eu estou na mente, tá? Eu vou tirar essa lista, eu vou colocar a primeira letra em maiúscula, os fatos também, e eu vou aumentar essa fonte, vou botar 16, vou colocar em negrito e ainda vou colocar uma barra aqui embaixo, bem sóbria, só para demarcar que a partir daqui se inicia um conteúdo diferente desse daqui. Agora vamos supor como é que seria com um subtítulo dentro dessa seção de títulos dos fatos. Aqui sim eu acho interessante colocar uma lista de marcadores, porque eu posso ter vários subtítulos dentro do título principal. O que você pode fazer para destacar esse subtítulo, para
O que você pode fazer para diferenciar esse subtítulo de outros negritos que já tem nesse texto? Primeira coisa, você pode aumentar um pouco essa fonte. A segunda coisa que você pode fazer é aumentar o espaçamento entre caracteres. E com certeza você precisa trabalhar melhor esse espaçamento entre linhas aqui. Quando você já criou um nível de texto, você tem que salvar nos estilos, que é exatamente aqui, ó, nessa barra de ferramentas aqui, painel de estilos. Como eu criei um estilo diferente para os fatos, eu vou criar um novo estilo. Posso colocar assim, títulos principais. Você vê que já está aqui exatamente com o formato que está. Posso alterar também tudo por aqui, parágrafo, fonte, tabulações, etc. E clicar em OK. Quando você salvar esse estilo, ela vai ficar aqui nessa tabela. E tá aqui ele, ó, títulos principais, tá vendo? O que eu vou fazer? Aqui na seção de direito, eu venho e clico em dos títulos principais. Veja que ele já me traz exatamente a formatação que eu criei aqui em cima. Da mesma forma, você precisa fazer com outras seções do seu texto. Por exemplo, essa de artigos de lei. O que eu vou fazer aqui? No mínimo, aumentar o espaço antes do parágrafo, o espaço depois do parágrafo. O que é muito interessante também para essa seção aqui de artigos de lei é você salvar com uma barra aqui no lateral ou com uma barra embaixo para identificar que isso aqui é uma seção diferente, que você pode sim trabalhar com uma ênfase maior. Então vamos lá salvar esse artigo aqui como um novo estilo. Ó, novo estilo, citação, exemplo, clique em OK. Já vai aparecer aqui em cima, ó, citação, exemplo. E aí eu posso ir para os outros artigos de lei aqui, ó, e salvar da mesma forma. Nós já criamos o título, já criamos o subtítulo, já criamos uma forma de citação para artigos de lei. Agora o que precisa é aumentar esse espaçamento entre parágrafos. Olha só, tá vendo que aqui parece que o espaçamento entre os parágrafos é o mesmo que o espaçamento entre linhas. Nós precisamos corrigir isso aqui. Como é que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, após eu vou aumentar. Eu vou colocar 12 pontos para essa situação aqui, tá? Mas existe novamente algumas boas práticas para você utilizar esse tipo de espaçamento. Vou criar um estilo exatamente para essa situação. Vou colocar corpo de texto, petição. Clicar em OK. Salvo o estilo, o que nós vamos fazer agora é utilizar nos próximos textos. Bom, agora o nosso texto já está completamente diferente. Olha só, já existe uma separação entre os parágrafos, muito mais fluida, muito melhor de ser analisado. Ainda tem alguns pontos que nós precisamos melhorar, como essa lista, como também essa parte aqui, ó, do cheque, tá? Nós vamos fazer isso agora, nesse momento. Como é que eu faria para melhorar essa seção aqui? Primeira coisa, nós vamos criar uma tabela. Aqui nós iremos precisar de 3 linhas e 4 colunas, porque são cheque número, valor, emissão, pré-datado, tá? Então vamos clicar em inserir, tabela, 3 linhas, desculpa, e 4 colunas. No primeiro eu coloco cheque, número, no segundo eu coloco valor, no terceiro eu coloco data de emissão, no terceiro eu coloco pré-datado, vou colocar pré-datado para 2 pontos. E aqui a gente vai puxar o valor. Aqui as informações de emissão e o pré-datado. Pronto, nós já temos as informações. Posso apagar esse daqui. O que a gente precisa fazer agora? É trabalhar a formatação dessa tabela, tá? A formatação dela. Deixa eu ampliar aqui para vocês perceberem como é que eu vou fazer isso. A primeira coisa que nós precisamos fazer nessa tabela aqui é trabalhar com ela inteira, né? Na mesma página. Então seleciona toda a tabela, vem em formatar, parágrafo e clica aqui, ó, quebras de linha e de página, depois manter com o próximo. Selecionou, clica em OK e pronto. Agora o que a gente precisa fazer é trabalhar com o espaçamento, a formatação do texto dentro dessa tabela, tá? Tira todo o espaço depois do parágrafo, vai ficar assim. Agora nós vamos poder vir aqui em layout da tabela. A gente trabalha aqui, ó, com centralizado e no meio, tá? Um alinhamento tanto no meio centralizado, né? Alinhar o centralizado, como também
nós trabalharmos com a opção de margens da célula. Coloca 0,2 aqui para a gente ver como é que fica. E fica um tamanho interessante. Agora eu coloco um cabeçalho aqui dentro. Tá? Como é que eu faço isso? Eu vou colocar só um negrito. E agora nós podemos partir para esse contorno, essas linhas que formam a tabela. Eu gosto de trabalhar muito com a pseudo-tabela, onde eu elimino todas as bordas, todos os contornos de cada tabela. Vem aqui em Design, Bordas, sem borda. Uma coisa interessante que nós podemos fazer aqui, para separar o cabeçalho do restante da tabela, é selecionar a linha e vem em borda, borda inferior. Ela traz uma sensação de que é uma tabela, mas é uma tabela que não ocupa tanto espaço, que não é tão encaixotada, entendeu? Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de formatação aqui. O que você também pode fazer é ajustar as colunas aqui, ó. Você pode trabalhar com as colunas, você pode trabalhar com o tamanho de cada uma aqui, dependendo das informações que você tem para colocar. Maravilha, agora nós podemos ir lá para o pedidos. Aqui em pedidos nós temos duas coisas que nós vamos fazer, tá? A primeira é separar melhor esse parágrafo do outro aqui. Essa lista aqui está muito densa, então está muita muralha. Tá vendo que não tem nenhuma separação entre texto e outro? Então vem aqui, seleciona tudo, clica em Layout, Espaçamento, coloca um tamanho de 12, pode ser 12, tá? Só para vocês entenderem a dinâmica aqui do negócio. Agora clica aqui na lista, tá? Na lista, vem em página inicial, coloca um negrito, troca por uma maiúscula aqui, ó. Eu gosto de trabalhar com maiúscula, a minúscula não me chama tanta atenção porque parece que não está destacando o suficiente. Aí eu aumento inclusive o tamanho da fonte e agora nós temos uma lista bem marcada, onde eu tenho o número 5 está aqui, ó, o número 5, caso o senhor oficial de justiça, parará. Não estou entrando em detalhes nesse vídeo sobre a redação, porque já me bateu os olhos aqui, caso o senhor oficial de justiça. Porque o senhor, caso o oficial de justiça, não encontrar bens para ser penhorados, seja executado intimado para que proceder a indicação para indicar bens passíveis de penhora conforme dispõe o artigo tal. Eu faria dessa forma aqui. Poderia pensar até melhor de como abordar isso para diminuir o tamanho desse parágrafo, tá? Bom, então terminamos aqui as formatações de todo o texto. Muito fácil de fazer, não fiz nada absurdo aqui. Eu só dei respiro para o texto. Não fiz nenhuma diferenciação grotesca. Não precisei colocar em caixa alta em nenhum momento, tá? O único momento que eu coloquei em caixa alta foi aqui, que foi uma versão do Versalete, né? Onde eu consigo também até aumentar essa fonte. Conseguiria até, inclusive, aumentar o espaçamento disso aqui. A gente vai vir aqui, ó, em espaçamento expandido. Ok. Poderia colocar assim, né? Vamos testar uma outra, né? Poderíamos colocar assim também. Acho interessante. Poderíamos, inclusive, colocar isso aqui centralizado. Poderíamos fazer com um destaque diferente aqui no lateral. Basta inserir aqui, ó, uma forma. A gente pode colocar uma linha aqui, ó. E aqui a gente pode trabalhar também a espessura dela. Ó, um conselho interessantíssimo, tá? Tá vendo que ela tá meio quadrada? Ela não consegue ficar na posição direito. Ó, eu quero colocar ela bem no centro aqui ao juizado especial, mas ela não fica. Você clica em Alt ou Ctrl, a depender do sistema operacional. Aqui no Mac, inclusive, é o Option, tá? Então você selecionou aqui, colocou mais ou menos onde está o juizado especial. E agora nós temos uma petição bem diferente. Poderia colocar de outras formas? Poderia ter feito uma revisão de texto para ficar um pouco mais enxugadinho? Poderia, claro que sim. Poderia ter colocado inclusive um cabeçalho, poderia ter colocado uma paginação automática, que eu acho muito interessante para ter uma acessibilidade, uma navegabilidade do seu documento. Como é que eu faria então para colocar um pouco mais de Visual Law? Agora que vem a parte do Visual Law, agora que vem a parte de colocar formas, de talvez colocar imagens, né, de prints e tal. Agora, como que nós fazemos isso? Vem aqui, ó, inserir formas e aí eu consigo trabalhar com um retângulo. Então vamos lá.
Então seleciona aqui o cabeçalho, vem aqui em inserir, formas, e aí você pode trabalhar suas formas aqui, ó. Por exemplo, podemos colocar aqui uma caixa, tá? Nós podemos colocar uma caixa aqui em cima, ó, saindo aqui em cima, e colocar o logo do escritório aqui, seria bem interessante isso. Outra coisa, colocar no rodapé a paginação automática, né? Então vem cabeçalho e rodapé, número de página. Vou colocar centralizado, formatar, quero colocar esse daqui, ó, com hífen. Coloco porque eu acho interessante, tá? Mas você pode escolher outras também. E tem outras opções avançadas que eu já vou te falar onde é que você pode achar. Posso também formatar esse texto, posso alterar aqui, inclusive, a fonte, posso colocar maior, menor, com negrito. Detalhe, ó, todas as vezes que você for colocar algo no rodapé, ela vai replicar para as outras páginas. Então, como é que eu faço para colocar essa caixa aqui apenas na primeira página? Clica aqui, ó, em primeira página diferente. Agora você pode vir aqui, você pode colocar exatamente a caixa onde você quer e no restante não vai ter essa caixa, perfeito? Mas continua, obviamente, a numeração automática. Muito simples, muito fácil, muito fácil. E agora que você aprendeu como que faz uma formatação diferente, uma formatação que realmente faz sentido para os seus documentos, eu espero que você pegue o link desse vídeo e encaminhe para um amigo advogado. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque toda semana eu compartilho tudo que eu sei sobre automações, sobre redação concisa e formatação estratégica. Tudo isso com base no Legal Design. Então eu te vejo lá no próximo vídeo.